eu abro aqui com aliança, tá? Eu vejo assim, pedindo a você para levar as coisas, tá? Com mais paciência, com mais tranquilidade. Tipo assim, aceitação para as coisas que eu não consigo mudar, tá? São períodos que a gente passa. Eu vejo assim, o pisciano tá no meio aí de uma turbulência ainda, tá? Eu vejo alguns assim em sofrimento por afastamento de pessoas que gostam, tá vendo? Pessoas que podem ter ido para outro país, ou podem ter se afastado, ou o relacionamento deu uma esfriada. Eu vejo assim, não tá esquecido, isso aqui é nostalgia, tá, gente? Essa carta do navio, ela fala aquela pessoa que vai, mas que fica pensando de alguma forma na gente, entendeu? E aí, na carta da mulher, né, já que eu tô falando do coração logo de cara, eu vejo assim, tá vendo? A possibilidade de alguns casamentos, relacionamentos sérios, né? Com rompimento, olha aqui, ó, com possibilidade de... eu tô falando de relacionamentos antigos e não atuais, tá? Pessoas que estão há muito tempo juntos, vinham colando isso, é típico, assim, de ano de Saturno. Então, se não estourou ano passado, porque é aquele negócio, a gente entrou em Júpiter, né, a partir de abril, mas Saturno continua por 2 anos, então a gente tem Saturno aí ainda. Se você, tipo assim, é daquela pessoa que ficou segurando esse relacionamento para não arrebentar e já estava quase insuportável, isso pode acontecer agora, tá? Então tá pedindo a você exatamente uma certa experiência para que você fique um pouco mais harmonizada, um pouco mais calma, entendeu? Com essas condições aí, né? Porque às vezes a gente fica segurando uma coisa que às vezes está fazendo mal e que não é pra gente. Tá? É isso mesmo, na casa 24 e do lado da 24, o coração tá na âncora no coração. Então ela diz assim aqui, ó, pode nem ser mais uma coisa sincera ou ter alguma outra pessoa aí. E eu vejo assim o pisciano com dificuldade de soltar isso, o pisciano segurando isso de uma forma que ele não quer a separação. E o que acontece? A coisa vai se arrastando, beirando o insuportável, entendeu? Então, muita calma nessa hora, tá? Eu vejo, assim, alguns distúrbios ainda, algumas desarmonia nessa área, tá? E é uma das coisas mais importantes, assim, para junho que ela traz aqui, tá? Vamos falar em trabalho. Em trabalho eu vejo, assim, cuidado com pessoas falsas no emprego, tá vendo? Pessoas que te crocodilam pelas costas, que tá bem aqui, que te causam problemas, tá vendo? É aquela pessoa casca de banana que bota assim o pé na tua frente. A energia homem e mulher estereótipo, adequem, né? Mas eu vejo assim, tá muito forte a energia feminina aqui, tá? De puxar de tapete. Então pede a vocês um certo cuidado com isso. Eu vejo assim, você é uma pessoa, tá vendo, que trabalha muito, que traz soluções, que agrega. Se você tem posição de chefia, tá pedindo a vocês, tá vendo, estudar, consenso, ouvir pessoas, ouvir outras ideias, deixar que a equipe colabore, tá? E isso o peixe faz muito bem, né? Signo de água é assim, agregador, ele, né, agrega mesmo. Eu vejo assim, ó, muitas pessoas aí com dificuldade, com medo de mudar, medo da mudança, medo do que vem pela frente. E aí isso aqui, a energia do medo, ela afasta tanto as coisas boas quanto a ruim, né, gente? Tem coisas que tem que mudar e não vai, para que coisas novas aconteçam, entendeu? Há necessidade, há um movimento muito grande mesmo. O jogo, assim, na parte amorosa, tá vendo? Tá tomando basicamente o jogo inteiro, tá vendo? Algumas aí com problemas, sofrendo, entendeu? Olha aqui, ó, sofrimento amoroso, eu vejo assim, ruminando isso, na casa justamente da família, então tá doído isso aqui. Ou algumas pessoas aí não superaram ainda aquelas pessoas que já foram embora, que deveriam ir mesmo, já vão tarde, tá? Eu vejo um movimento aqui de trabalho, não uma entrada de dinheiro, tá?
que já era prevista, que exatamente, ó, pode não ser tão esperada, mas que vem num momento maravilhoso, um momento certo, entendeu? Um momento que vai trazer alívio para vocês. Em termos de trabalho, em termos profissionais, é isso, tá? Ouvir os colegas, ver a opinião aqui, ó. Chefia pelo consenso, ela fala, você tem muita expertise, muita experiência. Há um apelo muito grande aqui na cartas pesadas, na parte que eu acho mais importante do jogo, que é a espiritual, tá? Olha aqui, tá falando para cuidar da sua parte espiritual. Então, ó, às vezes a gente passa algumas coisas que dá para fazer e que aliviam. No caso de você, está pedindo mesmo a proximidade à casa espiritual, cada um dentro da sua religião, a igreja, onde vocês vão, entendeu? Tá pedindo a vocês que realmente façam uma aproximação, tá? Porque a fé, tá vendo aqui? A torre está justamente dentro da casa do caixão, tá me dizendo, se tem fé, não tá praticando. E aqui, ó, isso mexe com a segurança de vocês, tá? Tá pedindo aqui que vocês, na casa da estrela, tá a cruz. Então ela diz, ó, tá sacrificado, ó, e olha aqui, eu não tinha visto, a cruz está em cima a estrela está em cima da cruz, é isso mesmo. Ela está dizendo, aqui a maioria, principalmente que é médium, que tem que se dedicar a um trabalho de caridade, tá vendo? Para abertura de caminhos, tá falando assim, tá fazendo falta isso aqui, tá? Sabe aquela coisa, não tem amor, vai na dor? Na casa 19, que eu gosto de buscar espiritualidade, caixão e urso, então fala exatamente, aqui fala até de gente candomblé, tá? Todos os caminhos levam a Deus e tem que ser respeitados. Então quem é de candomblé, que está afastado da sua casa, por favor, retorne, entendeu? Porque está fazendo falta isso aqui, isso está um movimento mais pesado do que o necessário. Por quê? Porque a espiritualidade, ela ajuda, né, a empurrar as coisas e, tipo assim, por favor aí, dentro da sua fé, sua igreja, seja lá o que você frequenta e qual a sua religião, que ninguém tem nada a ver com isso. Está pedindo a vocês, o momento aqui é justamente de fé, entendeu? A gente está com... porque cada pessoa reage de um jeito, né? Às vezes a vida está tumultuada, ainda mais no coração, que dói, né? Essas questões emocionais, elas doem muito. Então, às vezes a pessoa se revolta, se afasta e dói muito mais, né? Porque a pessoa não tem onde se segurar. Então, é isso que ela está falando aqui, tá? Eu vejo, assim, alguns filhos, né? Vejo casos aqui de filhos... em idade escolar, em bons colégios, aqui podem trocar de colégio, não sei. Aqui me parece uma coisa que vai ser pensada, que é melhor para esse filho, essa criança, que estude em outro lugar melhor, entendeu? Pode ser pensado. Aqui é calculado, alguma coisa que foi pensada pelo pisciano em prol de melhoria de ensino, entendeu? Até uns aqui eu vejo que podem estudar fora, olha aqui, ó. Tem o navio na cabeça da criança, então fala exatamente de estudar fora. E é uma coisa também que mexe muito com o emocional da gente, né? Aqui, ó, principalmente na questão de família, mãe, avós, tá? É um mês bom, mas é um mês que precisa desses cuidados que eu falei a vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus, gratidão.